Olá, seja bem-vindo ao Estudo Aplicado, meu nome é Ednei. Hoje nós vamos tratar aqui do princípio da publicidade, que é um princípio expresso na nossa Constituição no artigo 37. Então, olha só, o princípio da publicidade, ele é importante principalmente por conta de dois aspectos. Então, nós vamos aqui organizar as ideias para que você possa desenvolver o pensamento e acertar as questões na hora de responder. A primeira grande importância é porque esse princípio vai permitir que haja uma orientação social. Então você pode entender essa orientação social como a responsabilidade do Estado de divulgar de forma oficial os seus atos. Nós estamos falando de atos administrativos. Esse conceito ele está presente no artigo 2º da Lei 9784 de 99. Agora, essa obrigação do Estado de divulgar também está presente no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. No artigo 37, parágrafo 1º, o que a Constituição traz? Ela traz que a publicidade tem que ser feita buscando educar, informar e também com o fim de orientação social. Agora fique muito atento, porque nesse mesmo trecho deixa claro uma situação que se refere a outro princípio, que é o princípio da impessoalidade. Porque essa publicidade ela tem que ser feita com o fim de educar, informar e com a finalidade de orientação social. Porém, nessa publicidade não pode ter margem para que seja utilizado aqui o nome, por exemplo, de uma autoridade ou de um servidor. Não seja também utilizado aqui imagem. Ou, se não, qualquer outro meio que possa dizer respeito a uma promoção pessoal ou, se não, partidária. E o que é muito comum aqui é a utilização de cores que subjetivamente possa caracterizar um partido político. Então, isso, em regra, na lei, é proibido porque fere o princípio da impessoalidade. Então, essa questão de utilizar aqui nome, imagem, símbolo, nada disso pode ser feito segundo o princípio da impessoalidade, que utiliza-se de um mesmo artigo da Constituição para dizer que tem que ser publicados os atos da administração, porém não pode ferir o princípio da impessoalidade, que é esse aqui. Essa situação de não poder. Então essa situação aqui torna impessoal, portanto inválido, o ato administrativo. Agora olha só, o particular ele tem direito a ter acesso às informações do Estado. Para quê? Para que ele possa executar, ter acesso a essa orientação social, mas também para que ele possa exercer o controle e a fiscalização. Bom, artigo 5º. Artigo 5º. 33 traz o seguinte, que o acesso às informações é permitido ao particular
em relação àquelas informações que são deles, mas também as informações da coletividade, ou seja, informações de interesse público. Então ele tem o direito de ter acesso, salvo algumas situações. Então esse artigo, muito cobrado em prova, ele traz uma palavrinha como ressalva. Então essas ressalvas aqui, ou seja, significa que se a situação da informação configurar dentro dessa característica, então ela vai ter que permanecer de forma sigilosa. Então, esse artigo ele traz a primeira exceção, que é o quê? Quando tratar de segurança da sociedade ou do Estado. Então, a ordem é dar publicidade aos atos da administração. Porém, a primeira exceção é quando essa publicidade tornar perigoso a questão da segurança da sociedade ou do Estado. Bom, se o cidadão tem direito a ter acesso à informação, então significa que ele também pode utilizar-se de dois instrumentos jurídicos. Então, esses instrumentos jurídicos estão presentes também no artigo 5º. Só que no artigo 5º, 34. E trata principalmente aqui do direito de petição e a obtenção de certidões. Bom, o particular deu entrada nesse pedido. A administração permaneceu-se aí numa inércia, não deu resposta, ou então negou o acesso. Então a Constituição também permite a esse cidadão que ele procure um dos remédios constitucionais para ter acesso às informações. De que forma? Se for informação específica dele, ele pode utilizar-se aqui de um remédio constitucional chamado habeas data. E se essa informação for do coletivo, da sociedade, ele pode utilizar aqui de um mandado de segurança. Bom, esse mandado de segurança, ele pode ser ainda individual ou coletivo. Então, a própria Constituição, ela diz que os atos têm que ter essa publicidade. Então, ao se tratar de atos, programas, serviços ou campanhas, tem que ser dado publicidade. Bom, como tudo no nosso direito, também tem mais exceções. A primeira, a questão da segurança nacional, ou seja, da sociedade ou do Estado, mas também naquelas situações de processos que exigem investigação. Exemplo, inquéritos policiais ou CPI, ou então em processos que têm uma natureza sigilosa. Por exemplo, processo de doação, maternidade, paternidade, divórcio, ou ainda naqueles atos que pela natureza não comportam a publicidade. Exemplo, atos de ordem, ou seja, uma ordem verbal que você recebe do seu chefe imediato. Então, esses atos até seria impossível qualquer ordem ter que ser um memorando, assinado, carimbado, fora não tem nem condição. Então, por isso, esses atos não têm publicidade. Da mesma forma, os atos pictóricos ou sinalagmáticos, também impossível de ser dado publicidade. Então esse foi o nosso princípio da publicidade. Espero que você tenha gostado e estou muito feliz e empolgado porque várias pessoas começaram a inscrever-se no canal. Isso tem sido motivo de estímulo para gravar. O tempo é curto,
mas a gente sempre procura aqui dar um jeitinho de gravar, de disponibilizar, e com toda certeza quando as pessoas começam a se inscrever é sinal que está tendo uma aceitação das aulas, do conteúdo proposto. Te aguardo no próximo bloco, vamos tratar do princípio da eficiência. E antes de sair, inscreva-se no canal. Te aguardo, um abraço.